Graça e paz novamente, meus irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Hoje é um dia muito feliz, dia festivo, dia que nós celebramos aqui o batismo de mais alguns membros aqui da nossa comunidade. Eu queria que, se você tem um lugar aí vago aí do seu lado, agora que as crianças saíram, levanta sua mão, por favor, fala assim, ó, tem um lugar aqui para alguém sentar, alguém que está lá fora, que está em pé, pode entrar aqui, porque tem lugar para vocês sentarem aqui. Amém? Meus irmãos, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3. A gente vai ler a partir do verso 19. Romanos, capítulo 3 e verso 19. Eu leio na NVT. Enquanto os irmãos procuram aí, o link da nossa live foi compartilhado no grupo da igreja. Então, se você quiser abençoar alguém, compartilhe essa live com alguma pessoa, ou coloque no status aí do seu WhatsApp, assim alguém pode estar passando ali pelo WhatsApp e ser abençoado. Romanos capítulo 3 e verso 19. Quem achou, fala assim, é uma Bíblia. Quem não achou, fala, eu vou pelo telão, tá mais fácil. Amém? Romanos capítulo 3 e verso 19. Diz assim o texto. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Agora, pois, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometido, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus Cristo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar? Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça, Senhor, diante da Tua palavra, da Tua boa palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de abrir a Tua Escritura e ouvir a Tua voz, soprar o nosso coração, Pai. E nós pedimos que seja pelo Teu Espírito Santo, porque eu sou incapaz de comunicar a Tua palavra como deve ser feita. Então que o Teu Espírito Santo, Pai, use a minha vida para comunicar a Tua igreja. Mas que o Teu Espírito Santo também dê discernimento à igreja para acolher aquilo que vem do Senhor e tão somente o que vem do Senhor, Pai. Qualquer palavra humana seja lançado fora, mas que permaneça a Tua boa palavra no nosso coração. Como uma boa semente lançada numa terra fértil, que venha crescer e produzir muitos frutos, frutos para a Tua glória, para que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Conceda, Senhor, a graça de ouvirmos a Tua voz nessa noite. É a oração que nós fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, desde o capítulo 1 de Romanos, Paulo está falando, ele está gastando muito tempo para demonstrar que todos nós somos pecadores.
A partir do verso 18 do capítulo 1 de Romanos, Paulo está dizendo que o homem se desviou. Tendo conhecimento de Deus, o homem não o glorificou como Deus. E Paulo vai dizer que o homem que não recebeu a lei, os gentios que não receberam a lei, eles pecaram contra Deus. Eles afrontaram a santidade de Deus. Eles romperam com Deus. Eles viraram as costas para Deus. E Paulo gasta do capítulo 18 até o 32 falando como nós, os gentios, não recebemos a lei, portanto nós pecamos contra Deus. Nós afrontamos a santidade de Deus. No capítulo 2, o apóstolo Paulo, entretanto, vai falar dos judeus. E, ao contrário dos gentios, os judeus receberam a lei. Eles tiveram acesso aos mandamentos do Senhor. Mas o que nos assusta, o que nos deixa admirado, é que ao final do capítulo 2 e início do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai chegar à conclusão que mesmo os judeus que receberam a lei e os mandamentos de Deus também pecaram. Os gentios que não receberam a lei e não receberam os mandamentos, eles pecaram contra Deus. Mas os judeus que receberam a lei, que tiveram acesso aos mandamentos de Deus, Paulo vai dizer que esses também pecaram. E Paulo encerra todos nós debaixo do pecado. Os gentios, aqueles que deliberadamente pecaram contra Deus, e os judeus, aqueles que receberam a lei e os mandamentos, também pecaram contra Deus. E aí Paulo vai levantar uma questão no capítulo 3 de Romanos, dizendo: é então a lei inútil? Se os judeus receberam a lei e pecaram contra Deus, se os gentios não receberam a lei e pecaram contra Deus também, a lei se tornou inútil? A lei não tem função nenhuma? Paulo vai dizer que não, a lei ela é muito importante, que os mandamentos do Senhor são importantes. O que Paulo vai dizer é, por um lado a lei é importante, mas ela é ineficaz para salvar o homem. O que Paulo está dizendo é, a lei é importante, a lei ela é boa, ela é sim, mas ela é incapaz de salvar o homem. Ninguém será justificado pelas obras da lei. É o que nós lemos aqui no verso 20. Paulo vai dizer: ninguém conseguirá ser justificado, se tornar justo diante de Deus por ter realizado as obras da lei. Acompanhe aí o verso 10 e 11 do mesmo capítulo. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Paulo chega à conclusão e encerra todos nós debaixo do pecado, dizendo: não há um justo sequer. Não há ninguém que possa fazer o bem diante de Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Eu sei que você está aqui hoje e você deve conhecer muita gente boa. Eu conheço muita gente boa. Eu conheço muita gente que, notoriamente, são pessoas boas, são boas pessoas. O problema do que o apóstolo Paulo coloca aqui não é que a gente não conheça pessoas boas. O que o apóstolo Paulo está falando é que o padrão de bondade que Deus exige é o dele mesmo. Então pode ser que você, olhando para uma outra pessoa, você diga: aquela pessoa é boa. Ela é boa, mas comparada a quem? A uma outra pessoa. O problema que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é que nós não estamos sendo comparados uns com os outros. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos atingir o padrão que Deus exige. O problema é que nós temos que ser tão bom quanto Deus é. O problema é que nós temos que ser tão justos quanto Deus é justo. O problema é que nós temos que ser tão santos quanto Deus é santo. Eu posso me comparar com você e me achar uma pessoa boa. Ou você pode se comparar comigo e se achar uma pessoa boa. O problema é que a nossa régua não está no outro. A nossa régua está em Deus. E quem é que pode se comparar bom
com Deus? Quem é que pode se achar justo diante de Deus? Quem é que pode se achar santo diante de Deus? Olha o verso 23. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Não alcançaram o padrão que Deus exige. E quando nós falamos de evangelho, nós não estamos falando de uma religião em que eles vão hoje se batizar, dizendo que agora eles estão numa outra religião. A gente não está falando assim, olha, eu era daquela religião e agora por causa do batismo nós somos de uma nova religião. Não, não é isso. Não é agora, o batismo não é o símbolo de uma nova religião. Porque se nós estivéssemos falando de uma religião, sabe o que ia acontecer e o que acontece hoje? Os que estão aqui dentro começam a julgar os que estão lá fora. E eles começam a julgar, os daqui de dentro começam a julgar os lá de fora, dizendo assim, eu sou bom e você não é. Eu sou bom porque eu vou à igreja, eu sou bom porque eu pratico boas obras, eu sou bom porque eu dou meu dízimo, eu sou bom porque eu canto no louvor, eu sou bom porque eu sou um pastor e prego. A religião nos leva a colocar os méritos em nós, então eu digo, eu sou bom. Quem está lá fora, não. Só que quando eu olho para Deus, para a justiça, para o amor, para a bondade de Deus, a gente entende que não se trata de uma religião, se trata de um Deus justificador redimindo o homem, para que o homem possa se conectar novamente a Ele. E quando eu olho para esse Deus justo, eu não consigo olhar para aquele que está lá fora e dizer que ele não é merecedor. Eu consigo olhar para quem está lá fora e dizer para ele assim, há pão da vida para você também, porque esse pão saciou a minha fome. Há água viva para você também, porque essa água viva saciou a minha sede. E se eu que sou pecador, e se eu que não consegui atingir o padrão de Deus, fui alcançado pela sua graça, não importa como você está vivendo, Deus pode te alcançar também. Deus pode, a salvação para você também, a graça para você também, o Senhor quer te alcançar. Estenda as suas mãos e Ele traz você de volta. Nenhum comportamento exemplar pode te conectar com Deus. Nenhum. Nenhum comportamento seu, que você julga ser bom, tem o poder de te conectar com Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e reivindicar mérito nenhum. Tudo que vem do Senhor é graça, é bondade, é favor, é misericórdia do Senhor. E é interessante como que Paulo generaliza, não é? Nós lemos aqui várias vezes. No verso 20 ele diz, ninguém será justificado pelas obras da lei. No verso 23 ele diz, todos pecaram. Paulo generaliza. Paulo não exclui ninguém. Ele diz, todos nós pecamos. Nenhum de nós conseguiu atingir o padrão de santidade que Deus exige. É por isso que a lei do Senhor não se apresenta para nós dizendo o quanto nós precisamos ser bons para ser salvos. A lei não se apresenta para nós dizendo assim, olha, você precisa ser tão bom quanto a lei diz para você ser salvo. A lei não se apresenta como um meio para você ser salvo. A lei não está dizendo assim, ó, você precisa ser tão bom assim para ser salvo. Sabe o que a lei está dizendo para nós? A lei está dizendo para nós assim, você nunca conseguirá se salvar. A lei não está dizendo quão bom eu preciso ser. A lei está dizendo assim, você não consegue ser bom desse tanto aí. Quando Jesus ele está ali falando para os seus discípulos, ele ressignifica inclusive a lei. Porque na lei diz assim, não matarás. E aí Jesus vai dizer, eu porém vos digo, se você odiar o seu irmão, já era. Você já vai ser condenado como homicida. Se você viver uma cultura de ódio, você já vai ser condenado como homicida. O que Jesus está falando não é assim, poxa, agora ficou mais difícil para vocês serem salvos, não é? O que Jesus está falando é pegando um megafone, colocando no nosso ouvido e dizendo assim, é impossível você viver segundo o padrão que Deus exige.
A lei não é um horizonte de possibilidades para você alcançar a Deus. A lei é uma maneira de dizer para você: é impossível você transpor essa barreira e chegar a Deus pelos seus próprios méritos. A lei não se revela um caminho para se chegar a Deus. A lei está dizendo: não é possível você chegar a Deus. Não é possível você atingir o nível de padrão de santidade, de justiça que Deus exige. Você não vai chegar lá cumprindo as exigências da lei. Ninguém será justificado. A lei, então, é esse megafone soprando, falando nos nossos ouvidos. É impossível, você não dá conta. Você não consegue reivindicar mérito nenhum diante de Deus. Nós somos pecadores que precisam da graça de Deus. E se você pensa que a salvação é uma balança entre coisas boas e coisas ruins, você ainda está pensando que você consegue validar a sua salvação por meio dos seus méritos. Se a gente pensa a salvação como uma balança, aí do lado você coloca as coisas ruins que você fez na vida. E do outro lado você coloca as coisas boas. E você torce para que aquela balança fique equilibrada. Deus, se ficar equilibrada, será que o Senhor me aceita? Se a gente ainda acha que a gente está numa corrida entre fazer o que é bom e fazer o que é mal, a gente ainda não entendeu o Evangelho. A gente ainda não entendeu. Jesus, quando ele conta aquelas 3 parábolas da ovelha, da dracma e do filho, lá em Lucas, no capítulo 15, no verso 7, eu, por exemplo, acredito que a eternidade é um lugar maravilhoso, é um tempo maravilhoso. E Jesus, lá em Lucas, capítulo 15, no verso 7, ele vai dizer que há festa no céu. Eu acho que o céu deve ser um lugar muito bom, maravilhoso. O que você acha que é necessário para provocar uma festa no céu? Jesus vai dizer lá em Lucas, no capítulo 15, no verso 7, que é quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende. A festa no céu quando alguém reconhece que é pecador e se arrepende do seu pecado. Não a festa no céu quando alguém diz assim: agora eu tô bom para ir pro céu, hein? Não a festa no céu quando alguém olha e se julga bom para estar diante de Deus. Não. A festa no céu quando alguém se julga pecador, se vê pecador diante de um Deus justo e santo. E diz: Senhor, eu me arrependo, porque o meu pecado afronta a tua santidade. Senhor, eu me arrependo porque eu rompi com a fonte da vida. E no meu orgulho eu achei que eu continuaria existindo, mas não há vida sem o Senhor. Eu não posso continuar vivendo uma vez que eu rompi com o autor da vida. Eu saltei para fora da vida e eu achei que eu ia continuar vivendo. Não, só a morte, só vazio, só a destruição. Salomão chega a essa conclusão depois de ter tudo que a terra oferece. Ele descobriu que debaixo do céu tudo era vaidade, tudo era vazio. Tudo era vazio. Então a festa no céu, como a gente vai batizar aqui pessoas hoje, não porque eles julgam que são bons para entrarem no céu, mas porque eles julgam pecadores que foram alcançados pela graça de Jesus Cristo. No versículo 27 do texto que nós lemos de Romanos capítulo 3, verso 27, diz assim: podemos então nos vangloriar de ter feito agora para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência da lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência da lei. Não se iluda, meus irmãos, as suas práticas não podem te salvar. Não se iluda, as nossas práticas não podem nos levar a Deus. Pastor, mas todo domingo eu vou na igreja, hein? Gente, se a salvação fosse ir na igreja, estava fácil, então... As nossas práticas não podem nos levar a Deus. E o verso 27
deixa isso muito claro para nós. E que a gente não pode nem inclusive nos vangloriar de ter feito algo. As nossas coroas, os nossos méritos, sabe o que a gente faz com eles? A gente lança, a gente coloca aos pés da cruz de Jesus Cristo. Tudo que você fez de bom para o reino de Deus, toda a boa obra que você produziu no reino de Deus, sabe onde a gente coloca? Aos pés da cruz. Porque a gente só pode fazer para Ele por causa da intervenção dele em nosso favor. Então a glória no final é toda dele. As nossas coroas, os nossos méritos, a gente lança aos pés da cruz. Tudo está em Jesus Cristo que nos salvou e nos reconciliou. Diante de todas essas impossibilidades que nós falamos aqui, diante da nossa incapacidade de sermos salvos, de sermos bons, de sermos justos, Paulo vai falar então como que nós podemos ser justificados diante de Deus, está aí no verso 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Como é então que nós somos declarados justos, salvos diante do Senhor? Por meio da fé em Jesus Cristo. O legal é que a gente leu vários textos que Paulo generaliza, dizendo que todos eram pecadores, que todos nós somos pecadores. Mas aqui no verso 21 e 22, Paulo generaliza também, dizendo que todos aqueles que creem serão justificados por Deus. Todos aqueles que pela fé creem em Jesus Cristo serão justificados. Jesus é aquele que se fez justiça em nosso favor. Agora, quando você acessa os domínios celestiais, você não entra nos domínios celestiais por causa da sua justiça, por causa da sua bondade. Você acessa os domínios celestiais agora revestido da pessoa do Cristo. Você agora é justificado pelos méritos de Jesus Cristo na cruz. A cruz nivela todos nós estamos na cruz de Jesus Cristo. E é por causa disso, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, é que a gente pode agora acessar os domínios celestiais, revestido da autoridade de Jesus Cristo, da santidade de Jesus Cristo. Todos os dias você não acorda mais ou menos santo. Você não acorda e fala assim, não, hoje eu tô santo, hein? Nossa, hoje eu tô. Não, todos os dias nós acordamos e nos apoderamos da santidade de Jesus Cristo. Todos os dias nós acordamos justificados, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo Jesus no Calvário. E a nossa consciência de pecado hoje deve ser proporcional à nossa consciência do sacrifício de Jesus. A nossa consciência de pecado hoje deve ser proporcional à nossa consciência do sacrifício de Jesus. Se a gente precisa sempre se enxergar pecador diante de Deus, carente da graça de Deus. Porque todas as vezes que a gente chega diante de Deus reconhecendo o nosso pecado, a gente se lança todos os dias na graça e na justiça de Jesus Cristo. A gente fala, obrigado, Senhor, pela tua salvação. Obrigado porque foi o Senhor que nos salvou. Obrigado porque eu não poderia fazer nenhum gesto em direção a Deus sem que Deus o antes tivesse feito em nosso favor. É Deus que nos alcança. É Deus que nos redime. E isso fica muito claro aí no verso 25. Desculpa, verso 26. Pois planejava revelar a sua justiça
no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus Cristo. Jesus é o justo e o justificador. Que parte dessa conta a gente entrou? Nenhum. Ele é o justo e o justificador. Tudo vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele estava em Deus, em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. Tudo é pelos méritos de Jesus Cristo. E o que a gente precisa somente? Crer. Depositar a nossa fé em Jesus Cristo. Acreditar que, por causa dos méritos dele, a gente pode ser justificado diante do grande juiz. Amém?